falar sobre os capítulos 21 e 22 de Josué. Sempre é importante você notar, prestar atenção em coisas que são repetidas. São quase como se fosse refrão, coisas que voltam. Essas coisas, o autor da Bíblia, que é Deus inspirando homens, ele quer que a gente preste atenção nessas coisas. Então, uma dessas coisas é que você nota no livro de Josué que ele fazia tudo conforme Deus ordenava. Eu marquei um monte de versículos aqui que fala isso. Ele fez tudo conforme a ordem de Deus. Tudo conforme a ordem de Deus. Gente, presta bem atenção. Uma pessoa que governa, uma pessoa que lidera, ela é sujeita a pressões da própria vontade dela, das pessoas próximas a ela, a pressão pública, pressão política. Mas quando tem o reino de Deus, as coisas não são feitas porque alguém quer, que eu quero ou que outros querem, não. É feito porque Deus ordenou que seja assim. É muito mais paz e mais justiça quando nós temos um sistema onde Deus ordena e o homem obedece. No capítulo 21, aqui tem tipo um resumo. Capítulo 21 de Josué, versículo 43, diz o seguinte: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso é dos versículos 43 a 45 do capítulo 21. Gente, você viu o tanto de vezes que repetiu? Ele está frisando que Deus cumpriu o que ele prometeu, o que ele jurara muitos anos antes e por muito tempo antes. Deus é nosso Criador, dono de tudo, ele não precisa prestar conta para ninguém. Mas ele faz questão de mostrar que ele é fiel e que ele faz o que ele fala. Ele não precisava prestar conta para nós e para ninguém, mas ele fala, faz questão de dizer, eu falei, tá vendo? Cumpriu. A Bíblia é um livro que registra isso, as promessas de Deus e o cumprimento das suas promessas. Agora, nós chegamos no capítulo 22, que tem um grande celeuma, porque as tribos, as duas tribos e meia, vão voltar para suas terras. Eles ajudaram a conquistar a terra de Canaã, como tinham prometido para Moisés. E agora Josué abençoa eles, eles retornam para sua terra, do outro lado do Jordão, as terras de Sion e de Og, que são repetidas muitas vezes também. E eles fazem um altar de proporções enormes antes de atravessar o Jordão para o lugar deles. E as tribos de Israel ficam horrorizados. E eles falam assim, já estão começando a fazer um outro altar num lugar diferente? Deus falou em Deuteronômio 12 que é para ter um lugar só e não é para fazer outros lugares. Como que eles fazem isso? E aí Finéias, com aquele zelo, porque Finéias é o cara que tem zelo por Deus e zelo. Finéias, quando você vê ele conversando com eles, ele fala, vocês estão querendo fazer de novo, igual aquele pecado de Baal-Peor, quando Finéias pegou a lança e matou aquele casal com a ira de Deus e cessou a praga. Ou então, em outras ocasiões, quando houve assim essa destruição, vocês não lembram o que Acã fez? Ele era um homem zeloso, né? O sinônimo de Finéias é um homem zeloso. E ele sabia que o pecado de uma tribo, ou no caso aqui de duas tribos e meia, podia trazer juízo sobre todo Israel. Então ele foi lá. Só que eu quero que você perceba uma coisa, gente. Deus ordenou que Ruben e Gad e Manassés ficassem do outro lado. Deus ordenou. Mas só que tem o Jordão no meio. Aí eles pensaram, com o Jordão no meio, os filhos das tribos de lá de cá vão falar assim, vocês são diferentes, vocês estão do outro lado do Jordão, vocês não têm direito, vocês não podem adorar a Deus aqui, rumam os Deus seus para lá e adora a Deus lá, e rumam o templo para lá, faz as suas coisas por lá. Então, gente, é uma diferença, é uma herança diferente, é um lugar diferente. Rios são até hoje divisas de países. Então, eles ficaram com medo, eles falam assim, no futuro eles vão nos proibir. Então eles fizeram um grande montão de pedra como altar para provar, gente, isso prova que nós somos o mesmo povo e nós temos direito à mesma coisa, estamos do outro lado do rio, mas nós temos direito de vir fazer nosso sacrifício aqui no tabernáculo e tudo certinho.
E você percebe já a carnalidade entrando, com as tribos foram lá com toda aquela justiça própria, nós vamos acabar com vocês. E se a sua herança é imunda, vem cá, ficar do lado de cá, onde está o tabernáculo do Senhor. Gente, aí nós vamos responder a nossa pergunta feita no último vídeo. Por que tem diferenças entre várias partes da igreja? Nós usamos essas diferenças como desculpa para achar que um é melhor que o outro. O lado de cá do Jordão é mais santo, é melhor do que o lado de lá. Gente, e isso é carnalidade. Deus ordenou heranças diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes. A gente precisa entender isso e aceitar que nem todo mundo na igreja tem que ser igual. As pessoas podem ser diferentes e adorar o mesmo Deus. Veja bem, naquela época ninguém cria em um só Deus e muito menos num só Deus invisível. Todo mundo era politeísta, tinha vários deuses. Então, veja bem, Deus é um, Deus é invisível, mas Ele quer um só lugar para adoração. Uma coisa que une todo o povo de Deus, apesar de serem diferentes. Então, nós não podemos arrumar vários lugares, várias maneiras, nós precisamos ter diferenças, mas ser unidos como um só povo de Deus. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo: por que o povo de Israel tem sofrido mais que quase todos os outros povos? Será que eles são mais pecadores?